O Hamas, um grupo palestino terrorista, acabou de atacar Israel. Será que não está claro ainda o que venho falando neste canal nos últimos meses? Será que precisa acontecer sinais como estes para entendermos que a Bíblia é a verdade? É impressionante que um país tão pequeno quanto Israel esteja sempre nos holofotes. Mais impressionante ainda é que um povo tão pequeno, odiado por tanta gente por tanto tempo, ao ponto de termos até um nome para isso: antissemitismo, que significa ódio contra os judeus. É impressionante que, diante de tudo isso, esse povo assim por milhares e milhares de anos, sem terra, sem um lugar para chamar de seu, vivendo espalhado, cercado de inimigos por todos os lados. E é simplesmente impressionante que estejam de pé hoje, enfrentando um povo que quer a sua destruição. Vou falar um pouco sobre esse conflito entre o Hamas e Israel e mostrar a importância de Israel na história de salvação do povo de Deus. Vou mostrar como a sobrevivência de Israel até hoje é um verdadeiro milagre, provando que o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro. Sim, é isso mesmo. Perguntaram a um teólogo sobre a prova da existência de Deus, e ele disse que os judeus são a prova. Como a sobrevivência dos judeus prova que o Deus da Bíblia é o único e verdadeiro Deus. Vou falar sobre isso hoje, também sobre a importância escatológica de Israel e todo esse conflito. Curta, comente. Se inscreva e vamos para mais um vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos apenas atualizar um pouco. Estou lendo aqui na Gazeta do Povo para não ler nessas fontes tendenciosas. E só para situar, antes de eu fazer meus comentários, Israel declarou estado de guerra após o ataque do Hamas. O grupo islâmico armado Hamas, um grupo terrorista, bombardeou Israel com mais de 5.000 foguetes, deixando muitos mortos e feridos. Alguns relatos falam em quase 1.200 mortos. É assustador, como o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse: "Cidadãos de Israel, estamos em guerra, não em uma operação ou em rodadas de luta, mas estamos em guerra. E como tudo isso é tão importante? Como começa essa briga entre árabes e judeus?" Recentemente, isso remonta à declaração do Estado de Israel em 20 de novembro de 1947. A ONU aprovou o Plano de Partilha da Palestina, criando o Estado de Israel. Imediatamente, os países vizinhos atacaram. Em 14 de maio de 1948, houve a declaração oficial de independência do Estado israelense. Mais uma vez, os países árabes, em maior número, declararam guerra a Israel. Interessante que, na época, havia discussões se deveriam mesmo declarar independência, pois não tinham exército, treinamento militar ou armas. O fato de Israel estar de pé até hoje é notável. Após a queda de Israel durante a invasão do Império Romano no ano 70, liderada pelo general Tito, os israelitas foram dispersos pelo mundo, ficando milhares de anos sem uma terra para chamar de sua. Somente no século passado, como mencionado anteriormente, eles retornaram para o que hoje é chamado de Palestina. É assustador notar como, durante milhares de anos, esse povo disperso conseguiu manter sua cultura. É assustador que tenham sido não apenas preservados, mas também tenham mantido sua cultura. Eles têm uma consciência de identidade étnica que persiste por mais de 1.800 anos, sem uma pátria, espalhados pelo mundo. Enquanto grandes povos e civilizações desapareceram, os judeus que sistematicamente foram perseguidos foram preservados de maneira surpreendente. É algo verdadeiramente assustador. Os judeus sempre foram odiados e perseguidos ao longo da história. Uma das evidências mais claras disso é encontrada em Shakespeare, na obra O Mercador de Veneza, onde o judeu Shylock é retratado como um monstro, um ser asqueroso amante do dinheiro, sem um pingo de humanidade. Terrível, não é mesmo? Ao longo da história, sempre foi assim. O judeu sendo visto como o terrível. Não é por acaso que chegamos aos 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Eles foram mortos simplesmente por serem judeus. Como chegamos a isso em um cenário em que, durante toda a história, eles sempre foram odiados, proibidos de várias coisas, como ingressar em cargos públicos e sistematicamente perseguidos? Diante desse cenário, não é absurdo que alguém tenha pensado em dizimar esse povo. Eles sempre foram perseguidos. Então, não é assustador que tenham se preservado enquanto outras culturas desapareceram e povos inteiros sumiram do mapa. Qual é a explicação para esse povo ainda estar de pé? Muitos afirmam que só há uma explicação: o milagre. Em Romanos 11, Paulo trata da rejeição de Israel,
do fato de que Deus havia prometido salvar seu povo, mas muitos israelitas não estavam se convertendo. Paulo faz uma pergunta retórica: a palavra de Deus falhou? E ele responde que não, apresentando vários argumentos para provar que a palavra de Deus não falhou. Chega em Romanos 11:15, onde Paulo argumenta que a queda dos judeus trouxe reconciliação ao mundo, e seu restabelecimento traria algo ainda maior. A história mostra que os judeus sempre foram odiados, e a perseguição persiste até hoje. Isso é assustador. Mas o milagre é que eles se mantiveram, preservaram sua identidade étnica por mais de 1800 anos sem pátria, espalhados pelo mundo. A explicação para a sobrevivência de Israel, a formação do Estado de Israel em 1948, é considerada um verdadeiro milagre. Esses ataques, vistos espiritualmente, parecem ser mais uma manifestação demoníaca para resistir ao cumprimento da palavra de Deus. No entanto, a fidelidade de Deus e a veracidade de sua palavra prevalecem. Os cenários atuais fazem parte do fim dos tempos, mas Deus continua provando sua fidelidade. Antes de encerrar o vídeo, gostaria de falar que sim, os judeus ainda não reconhecem Jesus como o Messias, mas ainda assim Deus ama Israel e tem uma promessa para essa nação. Veja em Números 24:9. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Isso é uma promessa, por mais sutil que pareça. Tome muito cuidado. Não amaldiçoe o povo de Israel. Faça o contrário, abençoe. Gostaria de te convidar a fechar seus olhos e juntamente comigo começar a abençoar a nação de Israel. Tenho certeza que esta promessa de Números virá sobre a sua vida. Querido Deus, em humildade e reverência, dirigimo-nos a Ti neste momento de oração. Pedimos, Senhor, que Tu abençoes a terra de Israel, uma terra sagrada com uma história rica e significativa. Derrama a Tua graça sobre o povo de Israel, protegendo-os e guiando-os em todos os caminhos. Senhor, olha com misericórdia para a região que enfrenta tensões e conflitos, especialmente entre Israel e a Palestina. Sabemos que a paz é o desejo do Teu coração, e pedimos, ó Deus, pela reconciliação e harmonia entre esses povos. Conforta aqueles que sofrem e vivem sob o peso da incerteza e do medo. Pedimos, Senhor, por sabedoria e discernimento para os líderes de ambas as partes, para que possam buscar soluções justas e pacíficas. Inspira-os a encontrar caminhos de compreensão mútua e cooperação, para que a paz possa florescer naquela terra. Deus, concede a todos os envolvidos o dom da compaixão, para que possam ver a humanidade uns nos outros, superando diferenças e construindo pontes de entendimento. Que a Tua luz brilhe sobre aquela região, dissipando as trevas da discordância e do sofrimento. Pedimos, Senhor, que Tua presença seja sentida por todos aqueles que buscam a paz em Israel e na Palestina, que a esperança floresça onde há desespero e que o amor prevaleça sobre o ódio. Confiamos a Ti, ó Deus, este conflito, sabendo que com a Tua ajuda, a reconciliação é possível. Que a justiça e a paz se enraizem naquela terra, transformando corações e construindo um futuro de cooperação e compreensão mútua. Em Teu santo nome, oramos. Amém.